Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja com todos nós nessa noite, amém? Irmãos, hoje é a última mensagem da série Tu Porém, esse tema que tem nos acompanhado aí, não só ao longo das quartas-feiras desse mês, mas ao longo de todo mês, né? Todo mês, de alguma maneira ou de outra, esse tema foi falado. Não sei vocês, mas eu gostei muito, eu aprendi muito, né? Com cada mensagem, com cada ministração. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: às vezes só, mas sempre bem acompanhado. E sem muita demora, eu quero te convidar a fazer a leitura do nosso texto base, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, é o último capítulo. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 18, tá ok? Você pode acompanhar a leitura pelo slide aqui comigo. Diz assim a palavra de Deus: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esse dia, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por tua misericórdia, Senhor, que se renovou em nossas vidas mais uma vez nesse dia. Obrigado pelo privilégio de podermos reunir para adorar a Ti nessa noite, mas também para ouvir a Tua palavra. Nesse momento pedimos que o Senhor fale conosco através dela, que ela possa nos alimentar e que ela possa, Senhor Deus, nos direcionar dentro daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um aqui e daqueles que estão nos assistindo através da nossa transmissão também. E que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, ilumine os nossos corações, de forma que possamos compreender a Tua palavra como deve ser compreendida, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade que valoriza muito as conexões, que valoriza muito os relacionamentos. As redes sociais estão aí para comprovar essa verdade. Por mais que em alguns momentos elas nos afastem de quem está perto e nos aproximem de quem está longe, né? Mas a grande verdade é que ninguém gosta de ficar sozinho, ninguém gosta da solidão. Todos nós gostamos de ter amigos, gostamos de ter pessoas próximas a nós, que sejam fiéis e que possam de alguma forma nos auxiliar nos momentos de dificuldade. Porém, no que diz respeito à nossa caminhada cristã, existem momentos em que, de certa forma, nós somos forçados a andar sozinhos. Momentos onde, por conta das nossas escolhas e por conta das nossas convicções, nós somos literalmente
abandonados. O apóstolo Paulo, finalizando aqui a sua carta a Timóteo, no capítulo 4, nós lemos a maior parte, não lemos o capítulo inteiro, mas o capítulo 4 ele fala especificamente e exatamente sobre isso. Por 30 anos consecutivos, Paulo dedicou a sua vida à obra de Cristo, atuando como apóstolo, atuando como evangelista itinerante. E nessa caminhada, Paulo enfrentou muitos desafios e muitas perseguições. E Paulo sabia de verdade o que era ser abandonado por amigos e também por irmãos. E assim como escreveu John Stott, nessa carta, Paulo descreve a sua difícil situação na prisão e externa, particularmente, a sua solidão. Pense comigo, além de estar preso, o que já era algo dificílimo de suportar, levando em consideração que essa era a sua segunda prisão, e que diferente da primeira prisão, que era uma espécie de prisão domiciliar, essa que Paulo se encontrava era em Roma, e era uma espécie de masmorra, conhecida como prisão mamertina, que era um local escuro, era um local frio, era um local úmido, de onde os prisioneiros só saíam dali para serem martirizados, que foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E como se isso não bastasse, Paulo foi abandonado por seus amigos, sofreu oposição de inimigos, e ninguém foi ao seu favor em sua primeira defesa. Como ele mesmo registra, apenas Lucas permaneceu ao seu lado. É com esse pano de fundo, então, que Paulo, considerado por muitos como um dos maiores discípulos de Cristo da história, finaliza não apenas a sua última carta, o seu último texto, o seu último escrito, mas também o seu ministério. Porém, ao invés de desestimular, de desanimar Timóteo, Paulo não apenas exorta, mas o incentiva e o prepara para passar pelas lutas e pelas dificuldades que acompanham o ministério, que fazem parte da caminhada ministerial. Paulo faz uma poderosa exortação ao seu jovem discípulo, enfatizando a importância de permanecer firme na obra de Deus, mesmo que isso signifique, algumas vezes, estar sozinhos. Porque, embora ele pudesse ser abandonado pelas pessoas, Cristo estaria com ele. E Paulo queria que Timóteo entendesse. E é por causa disso que Paulo, em primeiro lugar, exorta Timóteo a pregar a palavra, mesmo enfrentando oposição. No verso 2, de maneira imperativa, dando literalmente uma ordem, Paulo faz uma forte exortação a Timóteo. Ele diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Quando Paulo instrui Timóteo a pregar a palavra a tempo e fora de tempo, ele está enfatizando duas coisas. Em primeiro lugar, a importância de proclamar o Evangelho de Cristo, de forma genuína, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma subtração, sem nenhuma divisão ou multiplicação, ou seja, o Evangelho puro. Pregue a palavra, Timóteo, era isso que Paulo estava ordenando Timóteo a fazer. Mas em segundo lugar, Paulo está enfatizando também que Timóteo deveria fazer isso de forma consistente, independentemente das circunstâncias. Essa fala de Paulo aponta para a urgência e a persistência que são características do ministério da pregação. Isso acompanha o ministério da pregação da palavra, a urgência e a persistência. Há essa necessidade e nós devemos ser persistentes. Isso mostra exatamente a necessidade de sempre estar pronto para defender e compartilhar a fé cristã. E no verso 3, Paulo aponta para a razão da sua exortação: a chegada de tempos difíceis, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres que falem apenas o que lhes agrada. E Paulo completa, dizendo que essas pessoas se recusariam a dar ouvidos à verdade. E meus irmãos, esse tempo chegou. São os dias que nós estamos vivendo. E por isso, Paulo já orienta Timóteo, porque eles também enfrentaram essa dificuldade. Timóteo também teve que lidar com isso. Por isso, Paulo fala para Timóteo: Timóteo deveria se manter firme, cumprindo fielmente o seu ministério, remindo o tempo e aproveitando cada oportunidade para ser testemunha da verdade de Cristo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, junto com a carta de Tito, para quem não sabe, faz parte das chamadas cartas pastorais, pelo fato de que Paulo
está instruindo aqui os seus colegas de ministério. Mas as exortações e os ensinamentos que Paulo deu a esses dois jovens pastores são para nós hoje também, valem para nós. A palavra de Deus é atemporal e é para todos. Esse chamado é para todos nós, ser fiel à verdade, mesmo que isso signifique ir contra a maré muitas vezes. Quando eu falo isso, eu lembro da abertura da série The Chosen. Não sei quem aqui assistiu, mas é bem legal porque tem um monte de peixinho indo para um lado e apenas um peixinho indo para o outro. Esse peixinho que está indo para o lado contrário representa nós, cristãos. E quando nós estamos pregando a verdade nesse mundo que está realmente cada vez mais perdido, muitas vezes nós vamos enfrentar isso, nós vamos navegar contra a maré. Devemos estar dispostos a falar a verdade em amor, obviamente, mesmo que isso nos faça muitas vezes perder amigos em alguns momentos. Vai acontecer, pode acontecer, de às vezes por você pregar a verdade, ainda mais nos dias de hoje, algum amigo seu se afastar de você. Mesmo que isso nos leve a ser rejeitados por causa da verdade. Às vezes por falar a verdade, e aqui eu não estou falando verdade com V minúsculo, mas estou falando verdade com V maiúsculo, que é a verdade da palavra de Deus. Quando você prega a verdade da palavra de Deus, muitas vezes você vai ser rejeitado. Como disse Martinho Lutero certa vez, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A verdade da palavra de Deus é inegociável. É sobre isso que Paulo está falando para Timóteo e para nós nessa noite também. Por isso, meus irmãos, mesmo que as pessoas ao nosso redor não queiram ouvir a verdade, nós somos exortados a permanecer fiéis ao nosso chamado na presença de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, assim como Paulo disse no verso 1. Olha o peso disso. O nosso comprometimento não é com os homens, mas é com Cristo. E é por isso que Paulo começa o verso 1 do capítulo 4 dizendo isso para Timóteo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto. E essa exortação vale para nós. Nós hoje estamos sendo exortados a pregar a palavra de maneira fiel na presença de Cristo. O meu comprometimento, o seu comprometimento, o nosso comprometimento não é com o homem nenhum, mas é com Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Sendo assim, a fidelidade a Deus e a sua palavra deve ser a nossa prioridade, mesmo que isso signifique perder alguns amigos, mesmo que signifique. A obediência a Deus deve ser mais importante do que o desejo de agradar aos homens. Mas Paulo também instruiu Timóteo a cumprir plenamente o seu ministério. No verso 5 ele diz: você, porém, em algumas versões está tu, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O ensino central desse verso é que Timóteo não deveria fazer as coisas pela metade. Ou seja, ele deveria cumprir integralmente o chamado que ele recebeu de Deus. Ele deveria realizar todas as suas responsabilidades com dedicação e até o fim, de maneira completa. Isso incluía 3 atitudes. A primeira atitude, ser sóbrio. Para cumprir plenamente seu ministério, Timóteo deveria manter-se equilibrado, sensato, vigilante em todas as situações. Ser sóbrio aqui implica estar alerta, com a mente clara, não se deixando levar pelas emoções extremas ou pelas distrações. É isso que significa ser sóbrio. Nós também devemos nos esforçar para sermos sóbrios, se quisermos cumprir o nosso chamado de forma plena. Não basta começar bem, é muito importante terminar bem. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos homens e muitas mulheres de Deus começam bem as suas caminhadas ministeriais, mas falham porque em algum momento perdem a sobriedade, perdem a sensatez, perdem principalmente a vigilância. E por conta disso, às vezes, ministérios, famílias e muitas vidas são arrastadas, são afetadas. E é por isso que a primeira atitude que Paulo fala para Timóteo também para nós nessa noite é a sobriedade. Não podemos, meus irmãos, deixar isso acontecer. Isso significa não nos deixar levar pelas emoções, pelas pressões externas, pelas distrações, porque esses elementos vão acontecer, vão fazer parte do nosso dia a dia. A vigilância espiritual é essencial para permanecermos firmes na fé.
Assim como Jesus disse em Mateus 26:41, nós devemos vigiar e orar, porque a carne é fraca. Por isso temos que ser vigilantes. A segunda atitude é suportar os sofrimentos. Para cumprir plenamente seu ministério, Timóteo deveria reconhecer que a carreira cristã é acompanhada de momentos difíceis, que incluem ser perseguido, ser traído e ser abandonado. Se você é um crente aí, um pouquinho mais de experiência de ministério, com certeza você já passou por alguma dessas experiências, ser perseguido, ser traído ou ser abandonado. Se você não passou, você vai passar. Isso não é uma palavra profética, eu não estou liberando uma palavra profética para vocês não, mas é porque isso faz parte. Jesus certa vez disse que se isso aconteceu com ele, aconteceria conosco também. Ele passou por isso, então nós não estamos livres. Por isso Paulo encoraja Timóteo a ser resiliente, a suportar essas dificuldades com firmeza, sem desistir. E o mesmo acontece conosco, temos que aprender a lidar com os sofrimentos advindos da caminhada cristã. A caminhada cristã não é fácil por várias razões. Todos em maior ou menor grau passam por dificuldades, por lutas, por provações. Todos em maior ou menor grau seremos abandonados, esquecidos, traídos e não valorizados o quanto gostaríamos ou o quanto imaginamos merecer. Hoje pela manhã, voltando do Café dos Pastores, eu e o pastor Cícero vínhamos conversando sobre isso, sobre essa questão de, às vezes, a gente se decepcionar. Faz parte da decepção, temos que aprender a lidar com isso. Todos já ficamos ou ficaremos decepcionados com pastores, com líderes, com os irmãos, com razão ou não. Eu não estou levantando aqui se está certo ou se está errado. Às vezes a gente se decepciona porque a pessoa errou conosco, mas às vezes a gente se decepciona porque nós criamos uma expectativa com algo que não nos foi prometido. O ponto aqui não é esse, o ponto é que a decepção acontece, mas nós precisamos aprender a enfrentar e suportar esses momentos com coragem. A perseverança é fundamental para cumprir o nosso propósito, porque o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Paulo falou isso para Timóteo e fala para nós também. A terceira atitude, fazer a obra de um evangelista para cumprir plenamente seu ministério. Timóteo não podia se esquecer de seu papel de proclamador do evangelho. Como evangelista, Timóteo deveria se concentrar em compartilhar as boas novas de Jesus, levando a mensagem da salvação a outras pessoas. E isso vale para nós também. Seja qual for o nosso papel, seja qual for o momento em que estamos vivendo, independente das circunstâncias, devemos estar comprometidos em comunicar as boas novas com clareza, com paixão, aproveitando cada oportunidade. As pessoas estão sedentas por ouvir a mensagem, por ouvir a palavra. E muitas vezes nós falhamos por isso. Não temos às vezes cumprido com o nosso papel, com a nossa função de um evangelista. Às vezes a gente está tão desatento, preocupado com as coisas do dia a dia, que às vezes alguém chega, encosta do lado e começa a falar, e ali é uma oportunidade para você falar de Cristo, para você apresentar o evangelho, e às vezes a gente deixa passar por pura falta de atenção. Paulo falou para Timóteo não se esquecer disso, faça a obra de um evangelista, cumpra a obra de um evangelista, mas isso vale para nós também. Temos que estar atento. Isso tem a ver com o que ele falou de pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. E aqui, uma explicação, quando ele fala isso, não quer dizer que você deve ligar para o seu amigo que ainda não entregou a vida a Cristo 2 horas da manhã, tá? Não é disso que ele está falando. Mas é que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. E pregar em tempo e fora de tempo é exatamente estar atento a isso. Pregar em tempo e fora de tempo também tem a ver com pregar com as nossas atitudes e não só com palavras. É pregar a todo momento. É quando você sente que dá para você lançar uma semente, você lança. É exatamente sobre isso que Paulo está falando. Ou seja, se assim como Timóteo, nós quisermos cumprir plenamente o nosso chamado, temos que buscar equilíbrio, suportar os sofrimentos e não nos esquecer que somos proclamadores do Evangelho de Cristo. E por último, Paulo incentiva Timóteo quando diz que vale a pena ir até o final. Nos versos de 6 a 8, Paulo está refletindo sobre o fim da sua vida, sobre o fim do seu ministério. E Paulo utiliza aqui uma linguagem que é ao mesmo tempo pessoal, mas também profundamente espiritual. Quando ele diz, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, Paulo está usando aqui uma metáfora do Antigo Testamento, onde uma oferta de bebida, chamada de libação,
era derramada no altar como parte dos sacrifícios. Paulo compara a sua vida ao ato final de derramar uma oferta, indicando que ele sentia que a morte estava próxima e que ele estava entregando sua vida a Deus como um sacrifício. Quando ele diz, está próximo o tempo da minha partida, Paulo está demonstrando de forma muito clara que está ciente de que sua execução era iminente, ou seja, estava próxima. E ele fala da morte como uma partida, o que sugere uma transição, quase como que uma viagem da sua vida terrena para a vida eterna com Cristo. E ele estava tranquilo porque ele sabia para onde ele iria. É por isso que nós cristãos temos uma certa facilidade maior para lidar com a morte, porque nós sabemos para onde nós vamos, para onde aqueles que morrem em Cristo vão. Quando ele diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, Paulo resume sua vida e ministério com 3 imagens. Em primeiro lugar, um soldado combatente que foi fiel em sua batalha em defesa do Evangelho. Em segundo lugar, um corredor que completou a maratona, significando que ele cumpriu sua missão e perseverou até o fim. Em terceiro lugar, um guardião que manteve a sua fé em Cristo, sem se desviar até o último momento. E ele finaliza dizendo, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ou seja, Paulo está falando da recompensa eterna, que ele estava perto de receber. Paulo, ele vislumbrava isso, ele vislumbrava aquilo que ele iria receber como prêmio. Mas o incentivo a Timóteo está na parte B deste verso, onde ele completa dizendo, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, Paulo amplia a promessa, indicando que essa coroa incorruptível não era exclusiva para ele, mas estava reservada para Timóteo também. Timóteo, não é só para mim. Então, apesar de tudo isso que eu falei, apesar de tudo aquilo que eu coloquei, das dificuldades, do sofrimento, apesar do abandono, de tudo de ruim que às vezes vem com o ministério, fica firme, porque existe um prêmio. Existe uma coroa, e essa coroa não é corruptível, ela é incorruptível. Fica firme, Timóteo. É isso que Paulo está falando para Timóteo aqui. Mas não somente para Timóteo, como ele mesmo diz, mas para todos os que aguardam com amor e expectativa a segunda vinda de Cristo, se mantendo fiel à sua palavra, ou seja, para todos nós. Sendo assim, essa passagem nos ensina sobre a importância de viver a vida cristã com perseverança, sabendo que a nossa fidelidade será recompensada. E meus irmãos, isso não quer dizer que nós devemos viver pensando, viver a vida pensando no que vamos receber. Mas é um incentivo muito grande saber que há uma recompensa eterna, uma recompensa incorruptível. Essa mensagem nos encoraja a enfrentar os desafios e as lutas da vida com a certeza de que ao final, aqueles que permanecem fiéis a Cristo receberão uma recompensa eterna, não uma recompensa passageira, não uma recompensa corruptível, mas uma recompensa que é incorruptível, como o próprio apóstolo falou. Além disso, essa passagem nos lembra de que a vida cristã é uma jornada, e é uma jornada com um propósito, onde cada ato de fé, cada sacrifício tem um valor eterno diante de Deus, pois como disse o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:58, o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor vê. E é importante nós nos lembrarmos. Paulo queria que Timóteo lembrasse disso, e que hoje nós nos lembremos sempre disso. Porque vai ter momento que você vai estar fazendo a obra de Deus, você vai estar envolvido com o ministério, e que ninguém vai olhar. Ninguém vai comentar, ninguém vai te elogiar, ninguém vai te valorizar, você não vai receber um tapinha nas costas. Às vezes você vai trabalhar até nos bastidores, que é mais difícil ainda, porque está aqui na frente, pregar, tocar, cantar, dançar, interpretar, é fácil todo mundo ver. Mas tem pessoas que trabalham nos bastidores. Aqui na igreja nós temos muitas pessoas que servem sem serem percebidos. Mas Paulo quer que nós nos lembremos, através dessa palavra, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Existe uma recompensa, e essa recompensa é eterna. E para concluir, meus irmãos, o ditado popular diz que antes só do que mal acompanhado. Isso é uma grande verdade. Muitas vezes é melhor a gente
ficar sozinho do que andar na companhia de pessoas erradas. Porque muitas coisas ruins podem acontecer por conta dessa má companhia. Mas na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós aprendemos que na vida cristã, muitas vezes estaremos só, mas sempre bem acompanhados. Porque por mais que sejamos abandonados por todos, Cristo sempre estará conosco. E isso é uma grande realidade que nós não podemos nos esquecer. Em nossa jornada de fé, podemos ser abandonados por amigos, por colegas e até por familiares. Contudo, a companhia de Cristo é mais valiosa do que qualquer outra. Ele sim é o nosso amigo fiel, aquele que nunca nos deixará, nem nos abandonará. Portanto, assim como Paulo, sejamos fiéis até o fim, sabendo que uma coroa de justiça nos aguarda e que o Senhor sempre estará ao nosso lado. Mas não estará de qualquer forma, Ele estará nos dando força para cumprir a obra que Ele nos confiou. Essa confiança em Deus é fundamental para todos nós. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar. Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas as mensagens dessa série são mensagens mais exortativas, né? Meio que puxando a nossa orelha, nos chamando a atenção, nos lembrando de algumas coisas. E às vezes isso é necessário, como eu sempre gosto de dizer, a palavra de Deus nos diz que Deus corrige aos filhos que ama. Ele chama a atenção, E chamar a atenção aqui não é só brigar, mas é chamar a atenção, porque às vezes a gente está meio desatento mesmo, faz parte. E talvez Deus tenha feito isso com você, não apenas hoje, mas no decorrer de cada mensagem, aos domingos, nas quartas, né? E eu espero, em nome de Jesus, que isso gere mudanças, alterações na sua vida. Deus falou muito comigo, então da mesma forma eu espero que tenha falado com você. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa série, Senhor Deus, por esse tema maravilhoso que nós podemos discutir, debater, refletir durante essa série, não só nas quartas-feiras, mas também aos domingos. Obrigado, Pai, pelo mês da juventude. Obrigado pela juventude linda dessa igreja, juventude fiel, que trabalha, que se envolve, juventude apaixonada pelo Senhor. Obrigado por isso. Que o Senhor os mantenha firmes na Tua presença e que tudo aquilo que foi feito durante esse mês possa gerar frutos no coração de cada um deles. Mas eu quero te agradecer também, Deus, por cada mensagem que foi feita nos cultos de quarta-feira, em especial a dessa noite. Obrigado por falar conosco, obrigado porque através do Teu Santo Espírito o Senhor usa a Tua palavra para nos exortar, para nos confortar, para nos ensinar, para nos direcionar. Nós te agradecemos por isso. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a colocar cada um desses ensinamentos em prática. Nos ajude a ser pelo menos um pouquinho daquilo que o apóstolo Paulo foi e pelo menos um pouco daquilo que Timóteo também seguiu. Que possamos realmente pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Que possamos nos esforçar para cumprir plenamente aquilo que o Senhor nos confiou, o ministério que nos foi confiado. Que possamos lutar para ser sóbrios, vigilantes em nossa vida, para suportar os sofrimentos, para fazer a obra de um evangelista e para ficar firme até o final, crendo que algo eterno nos espera. Talvez tenha alguém que está me ouvindo aqui nessa noite, tanto presencialmente quanto através da internet, que está meio desistido, que está meio cansado, que está meio machucado, ou até pensando em desistir. Mas eu peço que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha renovar as forças, venha reacender a chama, o amor pelo Evangelho, o amor pela Tua obra, o amor e o envolvimento, Senhor Deus, em trabalhar para Ti, porque como diz a Tua palavra, aquilo que nós fazemos no Senhor não é em vão, não é em vão. E agora, que a graça soberana de Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com essa igreja e com toda a igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra, até que Ele venha, em nome de Jesus, amém.